Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é para você que vai fazer vestibular da FEMPAR. Nós vamos analisar o que caiu nas últimas provas e vamos montar um checklist com tudo o que você precisa revisar para ir muito bem em matemática e conseguir a sua vaga de medicina. Roda a vinheta que tem muita coisa legal hoje. Bom, em primeiro lugar, deixa eu te dar uma noção do histórico dessa prova. É importante. A instituição que atualmente elabora as provas da FEMPAR é a FGV Conhecimento. Isso nos últimos dois vestibulares, em 2023 e 2024. Em 2022, no ano anterior, foi a VUNESP. E antes disso, era a própria FEMPAR que criava as provas. É fundamental saber disso, porque cada comissão de vestibular tem o seu estilo de prova, grau de dificuldade, conteúdos mais cobrados, etc. Por isso, temos apenas 2 anos de histórico para analisar. Mas levando em conta que a FGV Conhecimento não mudou muito o estilo que foi adotado pela VUNESP em 2022, podemos considerar 3 anos de prova para descobrir o que mais tem chance de cair. Isso é bem diferente de você ter, por exemplo, 15 ou 20 anos de histórico de uma FUVEST, de uma Federal do Paraná, para a gente poder analisar e ver o que mais cai. Mas, sabendo que as provas anteriores a 2022 não valem nada para isso, pois eram totalmente diferentes em formato, conteúdo e grau de dificuldade, deixa eu te mostrar o que caiu nesses últimos 3 anos, os assuntos mais cobrados, para que você possa ter uma ideia do que a gente precisa realmente estudar para essa prova. Deixa eu te mostrar ali. Nas provas de 2022 a 2024, o que mais apareceu, percentual maior, foi matemática básica. Matemática básica com 20% das questões. Depois, geometria plana com 17%, geometria analítica com 13%, análise combinatória e estatística com 10% cada uma, trigonometria e probabilidade com 7%, e depois polinômios, logaritmos, geometria espacial e matemática financeira com 3% cada. Isso foi o que apareceu em 2022 a 2024. Mas você sabe que a gente não pode ficar só nos títulos das matérias, né? Vamos ver em cada uma delas quais os conteúdos que mais apareceram, por exemplo, em matemática básica, em plana, em analítica e assim por diante. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Em matemática básica, o que mais foi cobrado de longe foi porcentagem. Porcentagem é o mais importante de matemática básica. Depois apareceu também proporcionalidade e equação do segundo grau. Tá? Em geometria plana, o que mais foi cobrado foi áreas planas. Áreas de triângulo, de retângulo, área de círculo. Depois, triângulo, retângulo e ângulos na circunferência. Em geometria analítica, você tem que ficar ligado em equação de reta, que é o mais importante, o que mais foi cobrado em mais questões, e depois distância entre dois pontos. Veja, isso foi o que apareceu. Depois eu vou te dar algumas dicas do que eu acho que vem pela frente aí. Análise combinatória, o que mais apareceu nas últimas provas foi combinação, princípio fundamental da contagem. Combinação, tudo bem, você já conhece. Princípio fundamental da contagem é aquela história de você colocar nas casinhas o número de possibilidades de cada casinha, né? 10, 9, 8, 7, 6 e assim por diante. Bom, estatística, o que mais foi cobrado foi média aritmética, média ponderada e mediana. Essas 3 é importante que você conheça muito bem. Trigonometria, apareceu redução ao primeiro quadrante, né? Quando você tem um quadrante 2, 3 ou 4 e você tem que retornar para o primeiro quadrante para saber valores notáveis de função. Aliás, valores notáveis de seno, cosseno e tangente, principalmente, tá? E equações trigonométricas. Apareceu uma questão bem complicada de equações trigonométricas ali que a gente precisa dar uma revisada, dar uma repassada também. Se você quiser, tem vídeo disso no canal. Bom, definição, né, de probabilidade. Definição de probabilidade, o que é? Número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Isso é fundamental em probabilidade. E também apareceram questões de probabilidade condicional. Tá? Então, quando ele diz assim, dado que aconteceu alguma coisa, qual é a probabilidade de acontecer outra? Isso é importante também. A gente também tem resolução de questões no canal. Eu vou passar todos os links para você na descrição. Depois, polinômios, apareceu divisão de polinômios, né? É importante saber fazer uma divisão de um polinômio por outro, de preferência por mais de um método, né? Pelo método da chave e talvez por Brio-Ruffini também, interessante você saber fazer divisão de um polinômio por outro. Logaritmos, apareceu propriedades dos logaritmos, né? Propriedade de logaritmo, basicamente log de A vezes B é log de A mais log de B, a definição de logaritmo também, né? Algumas propriedades de potências, log de A elevado a M, você passa o M multiplicando, fica M log de A, e assim por diante. Então,
São propriedades dos logaritmos e definição de logaritmos. Importante você ficar ligado nisso também. Geometria espacial não tem sido tão cobrado, tanto que está com 3% aqui das questões, mas quando apareceram questões de poliedros e de paralelepípedo retângulo. Eu vou fazer uma apostinha nesse paralelepípedo retângulo aqui para o próximo ano, depois eu vou te mostrar o que eu estou achando que pode aparecer. E matemática financeira, questões envolvendo custo, receita, lucro, né? O lucro é a receita que você tem menos o custo de produção, por exemplo. Importante você também ficar ligado nisso. Veja, isso daqui foi o que mais apareceu nos últimos 3 anos, então é importante que a gente tenha em mente o que foi cobrado e o estilo das questões. Portanto, pegue a playlist da FEMPAR que eu tenho no meu canal e assista aos vídeos, principalmente daqueles que você está revisando no momento, né? De geometria plana, de geometria espacial, de matemática básica. Pega esses vídeos aí, assista, tenta resolver. Eu acho que é muito importante, se você conseguir, pausa o vídeo e tenta resolver quando aparece o enunciado. Quando você tiver o enunciado e você tentar resolver, se você tiver alguma dificuldade, na resolução você já vê como é que deveria ter sido resolvido, né? E você percebe aquelas questões que você está com mais força, está mais forte naquele conteúdo, ou que você precisa estudar um pouco mais, se dedicar um pouco mais àquele conteúdo específico, tá bom? Gente, o que eu aposto para 2025 em termos de questões que são importantes para você? Deixa eu dar uma mostrada aqui no que eu estou apostando aqui para 2025. Olha só, o que deve cair? Né? Não deve mudar muito o estilo da prova, portanto, espere 2 questões de matemática básica. 2 questões de matemática básica, principalmente, o mais importante é você pensar aqui em porcentagem. Tá? Aumentos de porcentagem, reduções em porcentagem, cálculo de porcentagem rápido, né? Eu quero calcular, por exemplo, 83% de um valor. Eu vou multiplicar esse valor por 0,83. Eu não vou ficar perdendo tempo, tá? Fazendo algum tipo de regra de 3 ou alguma coisa diferente. Não, 0,83 é 83% de um determinado valor. Da mesma forma, aumentos e reduções. Se eu tiver, por exemplo, esse 0,83, né, 83% do valor, é a mesma coisa que eu tirar 17% de 100, né? 100 menos 17 dá 83. Então, se eu quiser saber quanto é que é um valor reduzido de 17%, eu vou multiplicar por 0,83. Se eu quiser aumentar em 17% um determinado valor, eu vou multiplicar por 1, que é o próprio valor original, vírgula 17. Esse vírgula 17 é o aumento de 17%. Então, fique muito ligado em porcentagem. E tem mais uma dica que eu gostaria de dar para vocês também, que é o seguinte: quando você tem um determinado percentual que é aplicado várias vezes, mas ele não te dá a quantidade original. Por exemplo, ele diz que um determinado preço é P. Para esse preço sofreu um aumento de 5%, depois uma redução de 12%, e assim por diante. Ele vai fazendo várias operações com o mesmo valor, só que não deu o valor original. Lembre que, em muitos casos, você pode arbitrar, você pode jogar um valor que você estabeleceu. Por exemplo, o preço inicial era R$1.000. Você chuta esse R$1.000 aí, e se você calcular a partir desses R$1.000, né, quanto é que vai ser o valor final, você ganha tempo do que se você ficar fazendo P vezes 0,83, vezes 1,12, vezes alguma coisa. Então, se você puder arbitrar um valor, se ele não der um valor original, né, valor inicial, e você puder jogar um valor que você criou, que seja um valor inteirinho, é mais fácil, mais rápido. Eu gostaria que você desse uma olhada na questão número 72 do vestibular de 2024 da FEMPAR, que falava dos jalecos, né, do preço dos jalecos, que davam um determinado desconto na compra de mais de um jaleco, para 3 jalecos. Queria que você desse uma olhada nessa questão. É justamente esse o caso onde você pode arbitrar valores e você tem uma vantagem muito grande de tempo, né, e de compreensão e de facilidade de não errar quando você tem esse tipo de atitude, tá? Você arbitra um valor em vez de ficar fazendo tudo literal. Tudo literal é muito mais fácil de errar. Então dá uma olhada na questão número 72, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, ver questão 72. Tá na playlist também, eu vou colocar o link específico dessa questão também, tá? Ver questão 72 do vestibular de 2024, tá? Esse vale a pena dar uma olhadinha lá e revisar como é que foi feito, porque é uma questão que aparece bastante, como é de matemática básica e tem aparecido bastante, percentual é o que mais é cobrado, é legal você dar uma revisada nisso também, tá bom? Muito bem, geometria plana, o que a gente pode esperar de geometria plana que provavelmente vem em 2025? Ora,
Primeiro tipo de questão que você vai ter que saber é questão de áreas. Quando você fala de áreas, você pode falar de área de retângulo, quadrado, área de triângulo, área de polígonos regulares. É importante você ficar bem rápido no cálculo das áreas, tá? Que você consiga usar os conhecimentos de geometria plana para determinar a área de um determinado, de uma figura que ele possa vir a dar para você, tá? Então, quando você tiver um problema de áreas, inclusive se você quiser, tem um vídeo que eu vou deixar também na descrição, que é a aula do curso Matemática com Gui Marques, que está disponível do Hotmart, mas essa aula está de graça para você, se você quiser assistir a aula de áreas planas. É interessante que você assista, porque tem aparecido bastante e é uma aposta minha para 2025, tá? Então, áreas, é importante que você assista. Então, ver curso, aula de áreas, tá? Curso de geometria plana, aula de áreas planas. Veja lá, áreas. Veja lá, vale muito a pena, é legal você revisar esse tópico. Estou esperando 2 questões de geometria plana, uma delas, provavelmente, de áreas planas, tá bom? Geometria analítica, esse é um ponto bem importante, porque você vai esperar de 1 a 2 questões de geometria analítica. O que mais tem aparecido nos últimos vestibulares aí é equação de reta. Então, equação de reta é importante que você revise tanto equação geral da reta, tá? Por exemplo, 2x mais 3y mais 7 igual a 0, ou equação reduzida, y igual a alguma coisa que multiplica x, 2x, por exemplo, mais alguma coisa, mais 3, vamos supor. Equação geral e equação reduzida da reta. Coeficiente angular, coeficiente linear. Então, de reta, é importante que você tenha uma noção, uma boa noção de conseguir desenhar essa reta no plano e conseguir trabalhar com essa reta, saber onde é que ela cruza os eixos, por exemplo, tá? Então, a equação de reta tem aparecido bastante. Apareceu também distância entre 2 pontos. É importantíssimo saber calcular a distância entre 2 pontos. Dados 2 pontos, né, no plano cartesiano, você achar a distância entre eles. Nada mais que é um Pitágoras, praticamente, mas é importante você saber calcular essa distância entre 2 pontos. E eu vou deixar aqui uma dúvida. Não apareceu nesses últimos 2 anos, aliás, nos últimos 3 anos, mas será que não está na hora de cobrar circunferência? Circunferência em geometria plana, que é um tópico bem cobrado em outros vestibulares, né? Tanto a equação geral da circunferência quanto a equação reduzida da circunferência. Eu acho que seria muito legal você, para se preparar para uma questão que não tem aparecido nos últimos vestibulares, mas é muito comum aparecer nas outras instituições, você pegar, por exemplo, a equação geral de uma circunferência e conseguir achar o centro e achar o raio dessa circunferência, dada a equação geral. Tá? Importante, eu acho que é legal você dar uma revisada nisso. Eu tenho vários vídeos do canal aqui onde a gente tem esse cálculo de centro e raio dada a equação geral da circunferência. Tá? Dá uma olhada nisso, porque como não apareceu nos últimos 3 anos, e é importante, é um tópico importante da geometria analítica, e geometria analítica tem sido bastante cobrado, eu tô achando que de repente vem uma questão de circunferência esse ano. Tá? Vamos ver se eu tô certo ou se eu tô errado depois da prova. Análise combinatória. Análise combinatória é muito importante que você tenha algumas noções principais aí. Eu já falei para vocês de algumas coisas que têm caído bastante. Uma delas é combinação, né? Combinação é quando você tem um agrupamento. Combinação é quando você tem um agrupamento, né? Você quer formar duplas, por exemplo, onde a ordem não é importante, tá? Então, tem vários testes de vestibular que cobram combinação, é legal você ver na playlist também, tem exercícios de combinação e análise combinatória da FEMPAR mesmo, tá? Então, quando você tem, por exemplo, 10 pessoas, eu quero formar grupos de 2 pessoas, combinação de 10, 2 a 2, onde a ordem dessas 2 pessoas não importa, tá? Se eu tenho Carlos e André, ou André e Carlos, é a mesma dupla, por isso você vai usar combinação. Combinação e PFC. PFC o que é? Princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem é quando você tem, por exemplo, casinhas, você está formando senhas. Pensa dessa forma que fica tranquilo. Você está formando senhas e você vai ver o número de possibilidades para cada uma das casinhas que você pode usar nessa senha. Né? Vamos dizer que eu estou formando senhas com os 10 algarismos colocados em 4 lugares. E aí ele vai dizer se pode repetir, se não pode repetir. Se puder haver repetição, você vai colocar 10 possibilidades na primeira casinha, 10 na segunda, 10 na terceira, 10 na quarta. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso é PFC.
É o princípio fundamental da contagem. É quando você conta um número de possibilidades de cada uma das casinhas, tá bom? Então é fundamental você saber calcular problemas onde você tem essas casinhas e você quer colocar um número de possibilidades em cada uma delas para calcular o número de possibilidades no total. Joia. Agora vamos pensar. Estatística. O que tem mais aparecido em estatística nos vestibulares ali? Então, como eu falei para você, na FEMPAR, o que é mais cobrado é média aritmética, é mediana e média ponderada, que nada mais é do que uma média aritmética, onde você tem vários elementos iguais e você está ponderando, né? Você tem, por exemplo, 10 pessoas que têm 20 anos, 15 pessoas que têm 21 anos, e assim por diante, você vai fazer uma média ponderada das idades, por exemplo, tá? Então, média aritmética, média mediana e média ponderada. Importante você revisar esses conceitos, porque eu acredito que vai ter uma questão sobre estatística falando de um desses três aí, ou mais, nessa prova da FEMPAR 2025, tá bom? Trigonometria, o que a gente espera em trigonometria? Trigonometria, normalmente, a não ser que venha uma questão muito louca, como aquela que veio de uma helicoidal, e ele queria saber equações trigonométricas, posição do ponto, né, posição na hélice, isso aí a gente espera uma vez cada 10 anos, uma questão muito difícil, tá? Trigonometria, o que a gente espera nos vestibulares normais e na FEMPAR, é principalmente no triângulo retângulo, as relações seno, cosseno e tangente. E também valores notáveis. Valores notáveis para seno, cosseno e tangente. Então, você tem que saber, você tem que já levar para a prova seno de 30, cosseno de 30, tangente de 30, 45, 60. Nas extremidades dos quadrantes também para 0, 90, 180, 270, 360, os valores do seno, cosseno e tangente. Então, esses valores notáveis e saber usar no triângulo retângulo aquelas relações, né? Cateto oposto sobre hipotenusa, cateto adjacente sobre hipotenusa, fazer seno, cosseno e tangente dentro do triângulo retângulo. Acredito que venha uma questão dessa em trigonometria aqui. Então, até uma, quando eu coloquei aqui, é porque ou vai ser trigonometria, ou vai ser probabilidade, ou você vai ter uma dessas questões aqui, né? Mas acredito que venha uma questão de triângulo retângulo com valores notáveis, onde você tem que aplicar seno, cosseno e tangente, tá bom? Depois, probabilidade. Quais são os tópicos mais importantes em probabilidade? Em probabilidade você tem que saber a definição. Então, definição de probabilidade, o que é? Casos favoráveis sobre casos possíveis. E você precisa também ter aquela noção que eu já falei para você de probabilidade condicional. Então, dado que aconteceu uma coisa, qual é a probabilidade de acontecer outra? Essa probabilidade condicional, você também tem vídeos no canal que eu acho que é importante você dar uma olhada. Por exemplo, tá? E quando você precisa arbitrar um valor, né? Assim como na porcentagem, às vezes ele não te dá um número total de pessoas, e ele quer saber, por exemplo, qual é a probabilidade de uma pessoa qualquer ter uma determinada doença, por exemplo. Quando ele não te dá o número, é legal também aqui, assim como em porcentagem, você arbitrar um valor inicial. É mais fácil de calcular. Eu queria que você desse uma olhada, ver então, a questão número 75 de 2022. Dá uma olhadinha nessa questão, porque é uma questão muito interessante, onde você tem que arbitrar valores, ou é melhor, é muito mais rápido que você arbitre valores realmente, para você poder resolver mais rapidamente, mais facilmente essa questão. E é uma questão de probabilidade condicional, já é uma boa revisão de probabilidade condicional para você também, tá bom? Desses outros assuntos que têm aparecido juntos com uma a duas questões, logaritmos, espacial, financeira, polinômios e outros, vamos dar uma atenção aqui, por exemplo, para logaritmos. O que você precisa saber em logaritmos? Em logaritmos, então, em log, você precisa saber a definição de logaritmo, tá? Então, o número que está embaixo elevado ao resultado do logaritmo é igual ao número que está dentro do logaritmo, né? Então, a base, aqui, vai, exemplozinho, log de 8 na base 2, quanto vale? Eu quero saber qual é o número que 2 elevado a esse número vai dar 8. O resultado é 3. Isso é definição de logaritmo, tá? Então, definição é importante que você conheça. Depois, o que mais que é importante que você conheça de logaritmos? As propriedades. As propriedades dos logaritmos. Propriedades são log de A vezes B, que é log de A mais log de B, log da potência, log da fração, né? Log de A sobre B, que é log de A menos log de B, e assim por diante, né?
Então é importante você dar uma olhada em definição e propriedades. Não acredito que venha mudança de base, mas dá uma olhadinha também, só para se por acaso aparecer mudança de base em logaritmos. É simples, você não precisa perder a questão por causa disso, tá bom? Então, quando você tem logaritmos, é isso que pode aparecer para você. Em espacial, geometria espacial, tá? Geometria espacial lá, poliedros, cubo, paralelepípedo, retângulo, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera, de tudo isso, eu acredito em geometria espacial. Eu acredito em uma questão que envolva ou cubo, ou paralelepípedo retângulo. Teve uma questão que foi anulada de paralelepípedo retângulo. Eu acredito que o pessoal ficou meio chateado com isso, e talvez eles venham a cobrar novamente paralelepípedo retângulo, porque foi anulado, então não contou, né, para trás. E era uma questão muito interessante, envolvia inclusive probabilidade. Mas quando você tem cubo, paralelepípedo, retângulo, esses dois eu acho que são muito importantes, né? Como eles não cobraram cubo é uma coisa bem cobrada nas outras universidades também, então talvez seja uma boa você dar uma olhada em cubo e paralelepípedo retângulo, tá? Eu tô achando também que de repente vem uma questão, né? Você tem cubo, paralelepípedo, retângulo, prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera. Eu apostaria em uma questão de pirâmides. Dá uma olhadinha em pirâmides. Não sei, alguma coisa está me dizendo que de repente venha uma questão de pirâmides aí. Eu acho que pode ser que apareça, né? Não apareceu nos últimos 3 anos, mas é um assunto assim que o pessoal adora cobrar, tá? Então, dá uma olhadinha em pirâmides. Eu acho que é legal você pegar questões das outras, aí tem das outras playlists do meu canal. Dá uma olhada lá em pirâmides, porque tem área de pirâmide, tem relações que podem aparecer no interior da pirâmide, tem volume de pirâmide, que é a área da base vezes altura sobre 3, tá? Dá uma olhadinha nisso, vale a pena você dar uma revisada. Eu acho que, de repente, se eles quiserem pegar um pouquinho mais pesado, vem uma questão de pirâmides aí, tá? E outra coisa que você precisa saber, o que é o tal do litro. Puxa, isso daí é fundamental. Se você for para uma prova de vestibular sem saber calcular em litros um volume, tá? Saber as relações que existem entre litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico, você está jogando uma questão fora. Com certeza alguma coisa com litro o pessoal vai querer cobrar de você, tá? Só para lembrar, tá? 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico, tá? Tenha essa relação aqui já de cabeça. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. E aí você tem uma medida que é 1000 vezes maior. Então, se eu multiplicar por 1000, eu tenho 1000 litros, concorda? 1000 vezes maior que 1 litro, claro, 1000 litros. E 1 decímetro cúbico vezes 1000, 1000 vezes maior, porque se o expoente aqui é 3, então vai ficar vezes 10 ao cubo, é 1 decímetro. O próximo é metro. Então, quando você tiver 1 metro cúbico, isso equivale a 1000 vezes mais do que 1 litro, 1000 litros. E você pode também pegar esse decímetro cúbico e dividir por 1000. Então, 1000 vezes menor, você vai ter 1 centímetro. Próximo, metro, decímetro, centímetro, né? Vai ter 1 centímetro cúbico. E 1000 vezes menor do que o litro é 0,001 litros. Sim, mas a gente conhece como milésimo do litro. O milésimo do litro, 1000 vezes menor que 1 litro, é 1 mililitro. Então, quando ele falar de mililitro, pense, eu estou falando de centímetro cúbico. Isso quer dizer o seguinte, eu tenho uma latinha de Coca-Cola que tem... Puxa, fiz propaganda. Eu tenho uma latinha de refrigerante que tem 350 ml. Ah, isso é 350 centímetros cúbicos. Se a altura dela é tantos centímetros, se o raio da base é tantos centímetros, então eu vou estar falando em centímetros, porque centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro, certo? Decímetro cúbico é a mesma coisa que litro e metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, tá bom? Isso daqui, ó, é fundamental. Isso aqui, se você não souber, você está jogando questão no lixo. Litro para decímetro cúbico, certo? E as outras duas relações também super importantes, tá bom? Muito bem, é isso que eu espero nas questões de matemática. Normalmente são 10 questões de matemática na FEMPAR 2025. Vamos ver daí quantas questões eu acertei, tá? Vamos ver se a gente conseguiu realmente ajudar você a se preparar melhor. Veja os vídeos, tá? E a gente vai, com certeza, fazer uma resolução dessa prova depois. Eu vou citar esses pontos dessa revisão, certinho? Então essa foi a revisão com as minhas apostas para 2025 no vestibular da FEMPAR.
Eu tô deixando na descrição os links que eu citei ao longo desse vídeo, tá? Tô deixando também a lista, a playlist da FEMPAR com todas as questões de 24, 23 e 22 resolvidas e alguns links a mais para te ajudar a passar em medicina. Valeu, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo. Que bom que você ficou comigo até aqui. Aproveita e se inscreve no canal e acione o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. E se quiser aulas online comigo, veja como entrar em contato na descrição desse vídeo.